Então hoje, dia 29 de julho de 2021, agora são aproximadamente 7 horas e 40 minutos da manhã, nós estamos dando início então à nossa temática acerca do processo da criação. Na verdade, basicamente a cosmologia védica, né? O meu nome é Devananda, eu sou astrólogo védico e também sou membro de uma instituição de estudantes e pesquisadores do conhecimento védico. São chamados Vaishnavas, ou aqueles que amam Vishnu, a verdade absoluta, normalmente conhecidos como Hare Krishnas, tá? Então eu sou membro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e como membro dessa sociedade eu também assumo a minha responsabilidade como representante dos conhecimentos védicos, e é justamente isso que nós vamos fazer aqui hoje, apresentar, né, uma variante chama-se Siddhanta. Siddhanta é a conclusão, né? Siddha significa perfeito ou perfeição, e Anta, que significa a parte final, né? Então, ou seja, é a conclusão final, ou a conclusão perfeita final, é a conclusão completa, ou seja, é a conclusão, né, final. Então, Siddhanta. Depois de um grande esforço, apresenta-se aquela conclusão. E os conhecimentos védicos, eles são semelhantes a uma árvore, né? E uma árvore tem muitos galhos. E os galhos, eles, embora de diferentes formas, alguns possuem flores, outros não. Alguns possuem mais flores, outros menos. Alguns são, enfim, existe uma variação aí de formas desses galhos, e a composição dos galhos combinados é o que nós entendemos como sendo as diferentes escolas védicas que interpretam o conhecimento védico, tá? Então, nós temos aí uma compilação inicial dos conhecimentos védicos, são chamados, né, os Upanishads, os Itihasas, os Shrutis, os Smritis, uma série de compilação de livros, né, os 4 Vedas originais, e a partir daí você tem uma gama de variações de diferentes escolas filosóficas e eruditos intelectuais metafísicos que se predispõem a analisar aqueles textos originais e dar um Siddhanta, ou uma explicação para aquilo, tá? Então, nós vamos apresentar aqui o Siddhanta da escola Vaishnava. Eu, como representante dessa comunidade, evidentemente que nós temos alguns parâmetros fixos que são gerais, né, de entendimento geral, mas algumas das formas de interpretar podem variar para justamente tentar chegar àquela definição mais precisa daquilo que está sendo observado, que são os conhecimentos védicos. E hoje nós vamos tratar do tema específico da formação, aquilo que seria, como eu havia mencionado, né, o que seria aí, talvez, né, o que nós, aqui para nós, no Ocidente, a nomenclatura, né, que nós utilizamos aqui é criação, né? Se diz que nós somos criaturas de Deus, né? Deus teria nos criado, nós seríamos em determinado momento. Então vou fazer uma contextualização do que a gente já tem, né, de informação aí disponível. Quando a gente vai fazer uma abordagem, nós precisamos apresentar o que já está mais ou menos assimilado no público, né, na cabeça das pessoas, na nossa própria cabeça, para a partir daí, né, elaborar uma percepção disso daí e concluir se isso, né, é válido ou se talvez não é válido, né? Isso nós vamos checar. Então, se diz que nós fomos almas, né? Nós fomos criadas por Deus, né? Somos criaturas de Deus, somos criações de Deus. Deus então teria nos criado. Em algum momento
por uma motivação que partiu de um desejo pessoal de Deus, ele então viu que ele teria então capacidades criativas e decidiu criar a alma, né? E ele teria talvez criado essa alma como uma mônada, se chama, né? Se coloca o termo mônada, mono, que significa um, e, né, modalidade única, né? Mônada, de única modalidade, ou né, uma seria aí semelhante a uma bolinha, né, no caso, com o potencial, como uma semente, né, com o potencial de florescer, de crescer e de evoluir. E ele teria criado esse mundo material, chamado mundo material, como um terreno fértil, onde a alma então germinaria e floresceria. Isso é o que nós entendemos como sendo evolução, né? Como nós evoluímos. E o mundo material seria então a incubadora, ou o terreno fértil, onde a semente seria lançada, ou, né, para que elas pudessem se espalhar e preencher o jardim, que é o mundo material, e eventualmente, estando elas amadurecidas ou evoluídas, podem então serem transferidas ou colhidas, né? Seria como uma colheita de almas, né? Então essas almas seriam colhidas e levadas até o palácio para enfeitar, né, os jardins do reino de Deus, o que nós entendemos como a salvação da alma, né? A liberação da alma. Então basicamente essa é a ideia geral, né? Pelo menos para aqueles que têm como parâmetro de referência, de precisão do entendimento de Deus, a ideia do retorno ao lar, né, do retorno ao Supremo, a ideia de voltar ao lar, voltar ao Supremo. É mais ou menos assim que funciona. Existem aquelas escolas espiritualistas, filosóficas, que têm uma motivação separatista, ou uma motivação até uma motivação ateísta. E como funciona isso? Essas escolas filosóficas, eles eliminam a ideia do princípio Deus, tá? Então elimina Deus da operação como pessoa e substitui esse princípio Deus por pela concepção, né, de que nós temos aí um vácuo absoluto, um vazio, um nada radical, e esse nada radical, esse vácuo absoluto, seria o destino final da consciência, que se perderia nesse vácuo e deixaria de existir, tá? Então, é uma espécie de eliminação, né, da existência. Primeiro, a eliminação da existência de Deus, substituindo a ideia pessoal de Deus por um vácuo absoluto, radical, onde seria um equivalente de um buraco negro absoluto, né? Em que as almas, após um grande esforço de desenvolvimento de percepção da inteligência intelectual, seria então absorvida por esse vácuo absoluto, esse buraco negro radical, e a alma então perderia a consciência da própria existência e as coisas deixariam de existir novamente. E isso seria a perfeição da existência, segundo essas escolas filosóficas, normalmente representadas por filosofias ligadas ao niilismo ou ao impersonalismo, como por exemplo o budismo talvez seja o que nós temos de maior expressão, né, desse tipo de conceito, em que não há Deus na operação e que a realização significa a não existência, ou chamado nirvana. Nir significa não, e vana significa qualidades, né? Nirvana quer dizer sem qualidades, ou seja, sem percepção de existência. Então, fundir-se no nirvana seria o equivalente de eliminação da existência, ou deixar de existir, algo semelhante a isso. Então existem essas escolas, não é? Em que, não havendo o princípio Deus na operação, também não há
teorias para explicar a manifestação da alma, o sentido da alma de existir. Então você fica sem uma peça na operação, então também não se consegue levar a operação adiante, ou seja, não se consegue concluir a operação na sua totalidade, justamente pela falta de uma peça importante, que seria aí a ideia do conceito da existência a Deus, tá? Bom, então eu estou aqui demonstrando, né, que existem algumas possibilidades, e qual delas nos parece mais coerente, né, e baseado no nosso bom senso e na nossa percepção inteligente daquilo que nos parece mais coerente, então nós adotamos uma delas como critério, tá? Dentre as escolas, as teorias para explicar a alma, o sentido da alma, aquelas que partem de um princípio criativo, elas tendem a ter uma coerência mais consistente, até porque para que nós explicássemos, por exemplo, a não existência, o destino final da alma como sendo não existir, o processo de existir seria uma espécie de aberração da existência. Uma vez que a perfeição da existência seria não existir, o fato de haver a existência, o que seria uma ilusão, né, do ponto de vista dessas metafísicas, o ato de existir seria uma aberração da existência. E isso torna as coisas muito complicadas, porque teria que haver uma explicação para que essa aberração existente, ou seja, nós que existimos, tivesse passado a existir. Qual seria a explicação para que, de repente, de um absoluto nada, passasse a ter uma existência complexa e cheia de sensibilidades emocionais, que é o nosso caso, para que esse ser que sofre lutaria muito para deixar de sofrer e finalmente voltar a não existir. Então isso tudo é bastante inconsistente do ponto de vista filosófico. Então nós descartamos essa concepção como sendo plausível dentro da pauta da agenda que nós estamos investigando aqui, tá? Nós vamos partir do princípio de que do ponto de vista da ciência, quando nós observamos um efeito na natureza, a meta é encontrar a causa desse efeito, tá? Isso é muito intuitivo, é natural. Nós, por exemplo, temos o Sol, e os raios do Sol, eles tocam na nossa pele, isso nos aquece. Então, intuitivamente, nós olhamos para o Sol e imaginamos que aquilo ali é algo que é semelhante a fogo. Então, nós temos a ideia de que nós nos aquecemos aqui com o toque dos raios do Sol, porque originalmente o Sol possivelmente, né, seria uma bola de fogo. Isso é intuitivo. Talvez, né, um aborígene, uma pessoa muito simples do campo, nos tempos primitivos, chegasse a essa conclusão também, porque isso é natural, é intuitivo. Agora, cientificamente, nós fazemos rastreamentos para identificar em precisão o que se trata a causa dos raios do Sol. Então, é feito um sistema de verificação por fragmentos. Quando nós queremos compreender uma coisa muito grande, nós fazemos isso através de estudos da fragmentação dela. Então nós queremos entender a alma. O que é a alma? Certo? Então nós precisamos partir de um princípio. E nós estamos partindo do princípio de que uma fonte original, em estado consciente, teria sido a causa da existência das almas. Nós somos as almas. Então nós estamos querendo entender a causa da nossa existência. Qual seria o recurso utilizado, que poderia ser um recurso que não prescindisse, ou seja, que não tirasse da operação a inteligência? Porque quando nós usamos recursos em que a inteligência, a razão e o raciocínio crítico é eliminado da operação, fica muito abstrato. Por exemplo, se eu começo a falar de forma mística, então isso fica mais ou menos individualizado, ou seja, vocês terão que acreditar em mim meramente, né? E isso não é funcional para uma investigação que se pretende
apresentar coerência no raciocínio. Então a inteligência científica, ou seja, o método analítico e crítico não pode ser eliminado da operação. A fé não pode simplesmente tomar o domínio do campo da discussão em detrimento da utilização da razão, porque a razão e a coerência são elementos que compõem a inteligência, e a inteligência faz parte do processo da existência. Então, essa parte, que é a inteligência, não pode ser eliminada de forma alguma, porque senão você perde uma peça importante e a operação pode não ficar completa. Então nós precisamos necessariamente da inteligência crítica e da razão racional para poder entender esse fenômeno, já que esse fenômeno é um fenômeno existente e as coisas existentes podem ser racionalizadas até certo ponto. Então nós precisamos utilizar o máximo da nossa razão para entender as coisas como elas funcionam, tá? Assim, por exemplo, imagina que eu quero entender, digamos, essa flor, ok? Então eu posso dominar isso daqui, né? Está no meu domínio, está no meu controle. Então eu posso pegar essa flor, levar para o meu laboratório, dissecar essa flor e cortar, né, esse objeto em pedaços menores e compartimentalizar os pedaços para estudar individualmente os pedacinhos e fazer investigação e anotações acerca da minha observação. Então eu controlo esse objeto por ele ser menor do que eu. E funciona. E eu posso analisar o objeto, o conjunto, tá? Agora, imagina que eu queira analisar uma coisa maior, porque como nós estamos tentando entender a causa da alma, e como a causa da alma, em tese pelo menos, também seria a causa do universo todo, né? Então, o mesmo princípio que causou o universo, também teria causado a alma, e o universo é grande. Então, para ter causado o universo, que é uma coisa muito grande, então nós estamos partindo do princípio de que a coisa que causa o universo é ainda maior. Então a gente está analisando coisas muito grandes, uma coisa que transcende a nossa capacidade de controle, tá certo? Então o método de análise vai ter que mudar. Por exemplo, se eu quero estudar essa flor, como eu disse, então eu trago ela para o meu laboratório. Agora imagina que eu queira estudar o rio Amazonas, né? Ou o mar, o oceano. São coisas que estão além do meu controle. Eu não posso trazer o oceano para o meu laboratório, nem tampouco o rio Amazonas. Isso é imprático, não é possível, né? Então, veja bem, o método tem que ser diferente. Então eu tenho que ir até o rio Amazonas, eu tenho que ir até o oceano para fazer esse estudo lá. Não posso trazê-lo até aqui. A flor eu posso trazer para o meu laboratório, mas o oceano não. Eu tenho que ir até o oceano. Bom, funciona também. Dá para ir até o oceano, pegar um submarino, entrar no oceano, verificar e tal. Ou eu posso, né, também colher amostras do oceano e levar para o laboratório, fragmentos, né, pequenos efeitos. Por exemplo, eu posso pegar um copo de água do rio Amazonas e levar para o meu laboratório e estudar a composição química ali, tá? Bom, então, se eu não tiver condições de ir até o rio Amazonas, digamos, por algum motivo técnico, ou se eu não tiver condições de ir até o oceano, por algum motivo técnico, eu posso trazer o oceano até mim da seguinte maneira: fragmentos do oceano. Eu posso pegar um copo de água do Oceano Atlântico, um copo de água do Oceano Pacífico, sabe? Eu posso pegar um copo de água do Mar Morto e do Mar Vermelho. Então, por aí, eu posso ter várias amostras e levar essas amostras no meu laboratório e estudar isso daí. E eu vou ter uma estatística, posso determinar qual é a composição desses corpos, né? H2O, água, cloreto de sódio, sal, etc. Isso tudo eu faço analisando amostras. Então, através da análise de fragmentos, eu posso concluir a causa. Agora, por exemplo, se eu quero estudar algo que é ainda maior do que o oceano, como por exemplo o Sol, aí eu só posso fazer isso por fragmentos, porque eu não tenho condições de ir até o Sol. Não temos equipamentos que me permitam ir até o Sol. Mesmo que eu quisesse ir, não seria possível. Então eu só posso fazer essa análise por fragmentação. Então eu tenho que pegar um fragmento do Sol
um fóton, talvez eu possa pegar 10 para ter uma estatística, porque um só pode me dar uma ideia, mas se eu tiver 10, então eu já tenho uma ideia com estatística, o que pode me permitir fazer uma afirmação, uma assertiva, né? Uma afirmação científica do que significa aquilo. Então, analisando os fótons, vamos ver que tem calor, comprimento de onda, radiação, é um mini reator nuclear. Muito bem, então a gente conclui o quê? Que o Sol é um grande reator nuclear, ok? Então, analisando a causa, nós concluímos, aliás, analisando o efeito, nós concluímos a causa. Esse método tem dado certo, é o método científico, normalmente funciona, tá? Para a maioria dos casos. Bom, então, se nós quiséssemos usar esse mesmo método para fazer o rastreamento da causa que nos gerou, vamos supor, se a gente quisesse analisar, entender o que é, né, esse princípio Deus, digamos, o princípio criativo, o princípio criador. Como seria uma coisa muito grande, talvez, né, maior do que o universo, de repente, na hora de, para quem está pessoalmente diante dessa pessoa, essa dimensão de grandeza desapareça, por exemplo, e seja como, por exemplo, nós dois conversando aqui, do ponto de vista de um vírus ou de uma bactéria, nós seríamos gigantes, né? Você e eu seríamos gigantes, né? Mas do nosso ponto de vista, não, né? Nós somos simplesmente normais. Então, a dimensão Deus pode ser relativa a quem está presente diante dele. Do nosso ponto de vista, do condicionamento em que nós estamos, pode ser uma coisa grande. Mas, pelo menos é isso que nós temos a partir de agora. Então, como é uma coisa grande e talvez distante, já que nós teríamos que, né, vasculhar toda a vastidão do universo para poder transcender ou superar o universo, sair do universo para encontrar a causa da criação do universo, então isso fica imprático. E por isso nós precisamos de fragmentos desse princípio criador para poder, analisando os fragmentos, identificar a sua função existente, né? Como é que funciona esse princípio. E reconhecendo isso, nós podemos fazer inferências acerca de como foi que esse princípio se manifestou para que nós passássemos a ser manifestas como almas. Então é a análise que nós estamos fazendo. Queremos entender o que é alma, e isso inclui como a alma passa a existir, né? Que fenômeno que justificaria o fato de nós existirmos enquanto almas. Então é isso que a gente está aqui tentando conjecturar, certo? Só conferir aqui o tempo que eu tenho disponível. Bom, veja bem, nós, como às vezes, né, um arqueólogo, por exemplo, ele quer encontrar uma cidade perdida, tá? Então já ouviu falar que tem uma cidade perdida e tal. Ele chega numa determinada região, que a cidade perdida está naquela região. Então ele chega naquela determinada região, ele não tem pistas nenhuma, ele só sabe que tem uma cidade perdida e que essa cidade tem muito ouro e tal, etc. E ele está querendo encontrar essa cidade. Então ele chega naquela região, digamos que é, sei lá, uma floresta, uma região, e ele então precisa começar a sua investigação. O que ele faz primeiro? Ele vai ouvir as histórias da população local, as lendas que falam acerca daquela cidade perdida. Então, nós queremos investigar a ideia do princípio criador. Então, nós precisamos já ouvir o que as pessoas falam sobre esse princípio criador. Então, elas dizem que são as religiões, as revelações, né? Os místicos, enfim, as mitologias, os sistemas de conhecimento metafísico, o que eles dizem já acerca. Então, eles dizem isso, que existe uma pessoa e essa pessoa criou, ok? Então é isso que a gente está procurando. E que nós seríamos a criação, e o universo seria criado por Deus, então ele teria criado tudo e que ele é tudo. Tudo que existe é Deus. É isso que as pessoas falam, é isso que as religiões falam. Então, se tudo que existe é Deus, já fica mais fácil de investigá-lo, porque tudo que nós precisamos é de um fragmento de Deus. Analisando um fragmento de Deus, nós podemos concluir, pelo menos do ponto de vista racional,
ter alguma ideia da existência de Deus, uma ideia racional de Deus. O que a gente precisa é de apenas um fragmento. Agora, para melhorar a nossa precisão de investigação, ao invés de um único fragmento já seria suficiente, porque imagine, se a gente quer entender a composição do rio Amazonas, basta uma única gota no laboratório para ser suficiente para nos dar uma ideia da composição química do rio Amazonas. H2O, cloreto de sódio, né? Desculpa, sal não. Tem H2O, que é água, que é a base, e mais alguns elementos. Ou o mar, que aí sim é água e sal, basicamente. Uma única gota de água do mar no meu laboratório já seria o suficiente para eu fazer uma afirmação acerca do mar, que basicamente é água e sal numa quantidade grande. Agora, se eu quiser refinar essa afirmação com estatística de precisão, aí eu pego 10 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotinhas. Como elas se comportam? Todos da mesma maneira. H2O, cloreto de sódio. H2O, cloreto de sódio. Então, basicamente, eu tenho uma estatística para fazer uma afirmação científica de que se trata de água e sal. O mar. Pronto. Então, um único fragmento é o suficiente para definir a composição química do mar. Porém, se eu tiver mais que um fragmento, isso pode ser útil, como estatística. Então, se eu quero entender a natureza da existência de Deus, por exemplo, que é o princípio criador, a origem do universo, a origem das almas, eu talvez não precise necessariamente ir até Deus para fazer essa operação. Eu posso utilizar o método científico, que já funciona, e aplicar sobre Deus e fazer a operação. É uma coisa mais ou menos funcional. Eu só preciso de um fragmento de Deus. Agora, para ter uma precisão melhor, eu posso ter vários fragmentos. Posso ter 10 fragmentos e aí eu posso tecer também uma estatística sobre isso. E vai ficar mais preciso. Então, agora, onde que nós vamos encontrar um fragmento de Deus? Esse que é o problema, né? Como fazer isso? Bom, já que tudo é Deus, qualquer coisa pode ser utilizada como fragmento. Por exemplo, o universo é Deus, tudo é Deus, então esse copo faz parte do universo, portanto é um fragmento do universo. Eu posso analisar esse copo e isso vai me dar uma ideia da dimensão Deus. Agora, tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, né? Eu preciso de um fragmento que seja o mais completo possível, que seja o mais purificado possível, com o mínimo de interferência possível e o mais completo possível para ter uma precisão de investigação, tá? Então, dos fragmentos possíveis que estão disponíveis no universo, aqueles fragmentos que conseguem racionalizar a sua própria existência parecem ser os fragmentos mais apropriados para análise. Por quê? Porque a ideia que nós temos de Deus é que ele é um ser consciente da própria existência, ou seja, é um ser consciente, ele tem ciência de si mesmo. Por isso, uma das qualidades que se fala sobre Deus é onisciência. Ele tem ciência da sua própria existência e ele está consciente das outras existências também. Então ele seria onisciente. Isso é o que as religiões falam, é o que a metafísica fala. Isso é o que nós estamos investigando. Ao olhar ao nosso redor, nós observamos que tem coisas que não têm consciência da própria existência e tem coisas que têm consciência da própria existência, como por exemplo os animais. Eles existem, sabem que existem, procuram defender a sua própria existência e continuar existindo, mas ao mesmo tempo eles têm uma certa limitação de domínio desse estado natural de existir e de estar consciente de que existem. Pedras também existem, porém elas não estão conscientes de que existem, de certa forma. Então, do ponto de vista delas, é como se elas próprias também não existissem. Como por exemplo, uma pessoa que está em coma. Uma pessoa que está em estado de coma, ela existe, mas ela não está consciente da própria existência. Então, é como se ela não estivesse existindo do ponto de vista dela, relativo. Então, quando a pessoa está consciente da própria existência, está de posse, de domínio dessa existência, dessa consciência de existência, então isso fica mais próximo da ideia de Deus, que é um ser que existe, em tese pelo menos, né, como ponto de partida da investigação, e que estaria consciente de que existe. Quando a gente olha os fragmentos, e os fragmentos que somos nós, tá? Nós somos os fragmentos dessa existência, mesmo que nós fôssemos
meros fragmentos do universo, por exemplo, vamos supor que não houvesse Deus. Nós fôssemos simples fragmentos do universo, somente, digamos, né, como referência. Como nós estamos conscientes da nossa própria existência, nós temos domínio da nossa existência, nós sabemos que existe e elaboramos isso daí para refinar a nossa existência, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista material, físico, etc. Isso significa que nós, enquanto efeitos do universo, possuímos essa qualidade intrínseca a nós. Seria incongruente afirmar que o universo em si não tivesse uma consciência, porque se o efeito possui essa qualidade, a causa terá essa qualidade também necessariamente, tá? Por exemplo, imagine que eu pego uma gota de água do mar, eu olho ali naquela gota, tem sal. Pego outra gota, também tem sal. Então, automaticamente eu tenho que fazer qual a afirmação? O mar tem sal. Se eu disser que o mar tem açúcar, observando que na gota do mar tem sal, isso vai ser inconsistente do ponto de vista científico e até do ponto de vista racional. Isso é irracional, é contra-intuitivo, na verdade é ilógico essa afirmação. Se eu pego um fóton e observo ali calor, luminosidade, radiação, e eu afirmo que aqui tem calor, ilumina. O Sol não, o Sol é uma bola de gelo fria e escura, não funciona assim, sabe? Então as coisas precisam ser racionais. Então se eu observo, por exemplo, você, ou eu observo a mim mesmo, e eu observo que eu tenho consciência da minha existência, que eu sou sensível ao meu ato de existir, e ao mesmo tempo eu digo que a fonte da minha existência não tem essas qualidades, isso é irracional. Se eu disser que eu sou, ou que nós somos, produtos meros do universo, e ao mesmo tempo nós dizemos que o universo é simplesmente uma natureza irracional ou uma natureza inconsciente da sua própria existência, isso é irracional, porque se nós, como efeitos do universo, possuímos a capacidade de racionalizar a nossa existência, estar conscientes da nossa existência, então essa qualidade necessariamente tem que estar presente no universo. Senão, isso não seria possível que o efeito tenha uma qualidade maior do que a causa. Entende? Então, mesmo do ponto de vista meramente ateísta, digamos assim, eliminando a ideia de Deus e colocando apenas o universo como princípio de referência, ainda assim nós teríamos que admitir que o universo está consciente da própria existência pelo fato de que o efeito do universo, ou seja, nós mesmos, estamos conscientes do ato de existir. Isso é ciência, não tem nada a ver com religião até aqui, apenas observação, ok? Muito bem, então a gente já tem uma certa consistência de afirmar que esse princípio original necessariamente está consciente de que existe. Uma vez que o efeito possui a qualidade de estar consciente da existência, a causa necessariamente tem que ser, necessariamente, sem, violar a racionalidade da inteligência que nós temos, sem violar esse princípio racional, nós precisamos, por uma honestidade intelectual, nem metafísica, nem por questões de fé religiosa, por uma questão de honestidade intelectual, nós precisamos necessariamente admitir que a causa possui, no mínimo, a mesma quantidade de qualidade intrínseca que nós temos, ou seja, capacidade de racionalizar a própria existência e de estar consciente de que existe, no mínimo. Agora, como existe a possibilidade de que a causa seja um efeito maior do que o efeito, então é possível que esse ser tenha um estado de consciência mais intenso ou mais completo que o nosso individual. Por exemplo, uma gotinha de água do mar tem uma quantidade de sal. 2 gotinhas tem uma quantidade de sal. Agora, o mar é possível que tenha uma quantidade de sal maior. Então, se eu observo em mim uma gota do universo ou do processo da criação e eu observo que eu possuo uma quantidade de coeficiente de consciência e eu observo que as outras que estão ao meu redor possuem uma certa variação de quantidade, eu posso admitir necessariamente que uma composição mista possui uma quantidade de estados de consciência mais intensa,
Como, por exemplo, eu posso afirmar que o mar tem muito mais sal do que numa única gota. Ok? Então, a origem da gota do mar, que é o mar em si, possui muito mais sal do que a quantidade que está presente na gota. Então eu já posso ter essa noção básica de que de fato eu tenho aí um princípio que é muito maior em termos de consciência do que eu mesma, ou como alma, certo? Então, apenas para começar o processo do entendimento da existência, porque a alma é um princípio que existe, ok? E nós precisamos ter algumas referências que justifiquem fazer afirmações, porque se a gente parte do princípio de que nós somos criadas por Deus, por exemplo, como almas, essa é uma afirmação. Qualquer um pode afirmar o que quiser. Essa é apenas uma afirmação. Nós precisamos checar se essa afirmação procede ou não, se ela tem consistência, se ela... Desculpa, pessoal. Não, tá tudo bem, tá tranquilo. É só que tem um movimento aqui, mas... Deixa eu só dar uma pausazinha. Tomar uma água. Ok, eu acho que agora tá ok. Ok? Bom, então eu vou seguir. Nós temos, não é, esse critério. A gente precisa verificar se a gente tem realmente condições de fazer essa afirmação que nós estamos fazendo. E essa afirmação é a seguinte: que nós somos criadas por Deus. As almas são criadas por Deus. Então o que a gente está fazendo aqui inicialmente é checar se essa afirmação ela é lógica, ela é racional, ela procede ou é simplesmente um ato de fé. Porque se for apenas um ato de fé, as pessoas têm fé em tudo. A fé muda também. Uma hora a pessoa acredita numa coisa, outra hora ela acredita em outra. Ou ela diz que acredita numa coisa, mas se comporta como se acreditasse em outra. A fé não é necessariamente um parâmetro de referência seguro para a investigação que nós estamos fazendo. Ela é útil, mas ela não é confiável, porque a fé muda. As pessoas mudam de fé o tempo todo, né? O que nós precisamos é de um parâmetro de referência que tenha uma certa consistência para dar segurança na investigação que nós estamos fazendo aqui, ok? E isso significa metafísica investigativa, ou seja, investigar a natureza de Deus. Chama-se Sankhya Yoga ou Bhakti Yoga. Unir-se ao Supremo por processos analíticos de compreensão do absoluto, tá? Bom, então, baseado nessa afirmação, a gente já tem, né, como referência condições de admitir que, se nós queremos entender a nossa existência enquanto almas, nós podemos admitir que nós somos efeitos, né, e que existe uma causa para esse efeito, e que essa causa não pode ser inferior ao efeito que nós somos. Ou seja, essa causa ela não pode ter menos capacidades do que nós. É preciso que as qualidades presentes na causa incluam as qualidades presentes no efeito. Nós somos o efeito. Nós chamamos a nós mesmas, né, como almas, mas nos Vedas esse princípio chama-se Atma, né, que é o conceito de alma dentro dos Vedas, Atma. Então nós somos Atmas, ou almas, né? E como almas nós estamos conscientes da nossa existência, somos sensíveis a ela, sabemos que existe e elaboramos a nossa existência, refinando-a constantemente. Então essa capacidade intrínseca a nós necessariamente tem que estar presente na causa. Isso por uma questão de honestidade intelectual, não tem nada a ver com religião até então, não tem nada a ver com fé, isso é questão de observação, apenas observação. Quem tiver condições, sobriedade e honestidade intelectual de admitir essa observação, consegue ir adiante com a observação. Senão, fica girando aí, conjecturando, especulando, inventando vários subterfúgios para não admitir a sua arrogância intelectual. É necessário que o pesquisador seja imparcial, honesto filosoficamente e tenha condições de admitir observações científicas. E essa é uma delas. Temos um laboratório para fazer isso? Usamos um laboratório?
nós usamos um laboratório virtual. Laboratórios virtuais funcionam, coisas virtuais funcionam, né? Nós estamos aqui numa sala virtual e funciona. Então, laboratórios virtuais também funcionam. É só colocar a inteligência à disposição da investigação e vai ver que funciona assim, tá? Então nós fizemos uma investigação simples, rápida, funcional, pragmática e, de certa forma, empírica, porque todo o processo foi baseado em observações, né, e estatísticas, e não simplesmente em afirmações metafísicas, abstratas ou esotéricas. Até aqui, tudo foi muito bem fundamentado e baseado em observações que qualquer pessoa racional pode fazer, tá? Muito bem. Agora, nós vamos passar para a segunda etapa, ok? Uma vez que a gente já tem uma fundação mais ou menos estável, porque veja bem, quando nós vamos fazer uma casa, um prédio, a primeira etapa é checar se a terra onde vai ser construído aquele prédio, o local tem consistência para receber peso, estrutura, né? Tem consistência. Por isso, os engenheiros vão e checam a situação do local para fazer as fundações. Da mesma forma, quando a gente começa a tratar de um assunto dessa magnitude, né, a origem da alma, né, o sentido do porquê a alma existe, necessariamente nós precisamos investigar, né, a possibilidade ou não da existência de Deus, porque partir do princípio de que a alma é uma criação de Deus é uma afirmação meramente religiosa. Qualquer pessoa pode afirmar isso. Só que o que a gente quer fazer aqui não é apenas nos basear em dogmas da religião ou na fé religiosa. Nós não estamos prescindindo da fé, da experiência mística da religião de forma alguma. As peças são todas conectadas entre si. Mas nós precisamos partir de uma base segura, de uma base consistente, porque nós temos que ter uma solidez não apenas para ter uma ideia psicológica de existência, mas o que a gente precisa é de uma consciência completa, uma consciência consistente de como as coisas funcionam, porque aí a fé, ela deixa de ser meramente fé e se transforma em compreensão. Quando nós temos compreensão, a compreensão é muito melhor do que a fé. A fé é volúvel, na verdade, né? Você vê que tem pessoas aí que uma hora é cristã, outra hora vira muçulmana, outra hora é Hare Krishna, outra hora muda para Umbanda, outra hora muda. A fé é volúvel, entendeu? Ela é útil, mas ela é volúvel. O que nós precisamos é de compreensão. A compreensão é mais consistente, a compreensão é sóbria, a compreensão é conhecimento, a compreensão é sabedoria. Então a gente precisa de critérios que nos dê compreensão. Então, quando nós queremos compreender a nossa existência enquanto almas, primeiramente nós temos que verificar se a afirmação de que nós fomos criadas por um princípio que nós entendemos como sendo Deus, ou seja, uma pessoa, ela é válida ou não. Ela é consistente ou não, porque simplesmente acreditar nisso pode não ser muito consistente. Você pode acreditar nisso agora, depois você pode passar por uma experiência mais difícil na vida e deixar de acreditar, sabe? Entrar na lamentação e desacreditar nisso e tal. Então, depender de uma crença não é o suficiente. A gente pode até usar a fé para facilitar, mas não que a gente vai se basear nisso daí, porque isso pode se mostrar falho em algum momento, e a gente não pode falhar, porque quem falha em planejar, planeja falhar, e o nosso plano não é falhar, portanto a gente não pode falhar em planejar. Então, quando a gente parte do princípio da existência ou não de Deus, então nós supomos, só para finalizar agora a minha fala, como nós fizemos anteriormente, digamos que nós eliminemos a existência de Deus da operação, certo? E colocamos apenas o universo. Não há Deus, ok, só há o universo, ótimo. Então, nós somos efeitos do universo, somos conscientes. Automaticamente o universo é consciente. Pronto. Ah, mas não pode ser. Bom, então, se não pode ser assim, então o Sol é uma bola de gelo também. Então fica tudo muito místico, sem raciocínio lógico, fica tudo muito místico. Então, se nós somos frutos apenas da natureza, então a natureza é uma pessoa. Necessariamente, porque nós somos pessoas. Então esse efeito tem que estar presente na posição em termos da natureza, tá certo?
a capacidade que nós temos de assumir formas pessoais, por exemplo, né? Você tem uma capacidade que é ter uma forma pessoal. Eu possuo uma capacidade, eu assumo formas pessoais. A minha vizinha, ela não é uma ameba luminosa. Ela tem uma capacidade, ou seja, ela assumiu uma forma pessoal. Ok, mesmo uma ameba luminosa tem uma formazinha. As coisas possuem formas. Então, por que as coisas possuem formas? Porque existe essa geometria, essa estética. Por que nós possuímos formas? Como é que isso se manifesta? Nós temos formas. Se a forma é um princípio real, plausível e possível, é porque esse princípio é intrínseco ao universo. O universo possui uma forma. E a qualidade de possuir formas é uma qualidade presente no universo. Portanto, nós precisamos admitir, pelo menos do ponto de vista hipotético, intelectual, que Deus, na sua posição existencial, possui consigo próprio a capacidade de assumir uma forma. Quando nós pressionamos Deus para não ter forma ou para ser apenas uma grande luz espalhada, nós estamos retirando dele uma capacidade que nós próprios temos, que é a de ter forma. Nós estamos assumindo uma posição de superioridade em relação a Deus, ou seja, nós teríamos a capacidade de assumir formas, mas Deus não. Ele só pode ser uma luz. Isso é incongruente do ponto de vista intelectual, isso é intelectualmente talvez preguiçoso, não sei, mas pelo menos pretensioso. Por quê? Se o efeito possui a capacidade de assumir uma forma, essa causa original não possuiria essa capacidade. Por quê? O que definiria que essa causa não teria capacidade de ter uma forma, ou de ser uma forma, ou de assumir uma forma? Então, sem falar de religião, apenas observação, nós podemos admitir que Deus é um princípio coerente, consistente, e a sua forma pessoal é um princípio plausível, racionalmente aceitável, do ponto de vista da investigação intelectual. Agora, quem é essa pessoa, como é a forma dessa pessoa, aí muda, já é outra coisa. Daí já é um outro assunto, é um outro nível de investigação. Nesse momento, nós fizemos apenas uma investigação básica para verificar se é consistente partir de um princípio da existência de Deus ou não. E tudo indica que é coerente e é consistente afirmar um princípio de existência consciente de si mesma, ou seja, um princípio Deus consciente. Ok? Agora, a outra etapa é o seguinte: bom, vamos partir da ideia de que esse ser é consistente de acordo com o que nós estamos observando. O que levou esse ser a criar as almas? É isso que nós vamos falar. Só que para falar disso, é necessário fazer primeiro as fundações. Então, a gente vai falar de uma coisa que no fundo do coração existe a incerteza, as ameaças, as sugestões, as insinuações de que acreditar na existência de Deus é meramente uma questão, um ato de fé psicológico. Não é assim. Isso pode ser racional, bem fundamentado. E é o que nós fizemos hoje, tá bem? Agora, aqueles que desejarem prosseguir, né, com essa análise, nós vamos então ter um outro momento aí e vamos continuar com o tema, tá? Não é possível fechar esse tema, né, num único ponto, mas o progresso que nós fizemos hoje já dá condições de nós entendermos racionalmente o porquê seria plausível afirmar que a alma é um princípio que é emanado do Supremo, tá? Por que essa emanação se dá? Também a gente vai verificar isso no próximo encontro, tá bem? Então fica aí o convite, caso você queira ir adiante com essa investigação. Namastê, Hare Krishna e até a próxima gravação. Nós não temos perguntas, pelo que eu entendi, não houve nenhuma observação aqui. Apenas alguém que me deu bom dia, desculpa não ter te respondido lá, né? Eu acho que foi
é porque justamente, né, eu estava falando, então não quis interromper, mas o Jeremias, né, me deu bom dia para você também, Jeremias, bom dia para todos que estão na sala, Hare Krishna, Namastê, e até o próximo encontro. Fiquem atentos que a gente vai informar aí quando vai ser a continuidade dessa temática, tá bom? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
You could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Hare. Take us home, Benji.
Krishna, Krishna.